Olá, amigos do canal Bem Contar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, a mais uma entrevista, a mais um bate-papo interessante de bastante conteúdo no nosso canal. Dessa vez, vamos fugir um pouco dos temas mais tradicionais que abordamos nos últimos tempos, nos últimos meses, envolvendo administração, direito. A gente vai falar um pouco agora sobre a área da saúde, especificamente sobre odontologia. E para isso, nós temos um convidado especial, um grande amigo, um grande profissional, que é o Claudiano Martins Albuquerque. Claudiano, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que a gente consiga transmitir informações importantíssimas a todos que estão nos acompanhando. Meu amigo Augusto César, eu é que agradeço a oportunidade de fazer, como você bem mencionou, um bate-papo. E o que tiver ao meu alcance, com certeza a gente vai conversar de forma bem tranquila. Ok. Então, apresentando o Claudiano, ele é graduado em odontologia pela UNOeste, Universidade do Oeste Paulista, especialista em implantodontia pela APCD São Paulo há mais de 8 anos e atua como profissional cirurgião dentista há mais de 15 anos. Então, um profissional que já tem uma carreira muito estabelecida e pode realmente trazer muitas informações importantes para você que já atua nessa área, para você que deseja se formar em odontologia. Claudiano, começando falando um pouco desses desafios das clínicas odontológicas, e a gente sabe que esse desafio não é um só. Ele inclui gestão financeira, atração e retenção de pacientes, alta competitividade, adaptação de novas tecnologias. O que eu pergunto para você, na sua visão, na sua opinião, quais são esses principais desafios enfrentados hoje pelo profissional? Meu amigo Augusto César, eu acho que o principal desafio é a gente estar preparado para enfrentar, certo? Porque existem muitos cursos bons no Sebrae que faz você se preparar. Então, como todo negócio, você tem que estudar o mercado, conhecer o seu público-alvo e saber da sua capacidade. E quando tiver a dificuldade, que acontece quase que todo dia, mas toda semana tem uma dificuldade, você busque essa informação de forma correta com quem tem a informação de forma correta. Seja ela para você fazer a captação do seu paciente, poder gerir a sua empresa, porque afinal de contas uma clínica odontológica é uma empresa, e que tem todos os seus desafios, com o funcionário, com o fornecedor, com o prestador, mas a gente da saúde tem que ter um papel principal, que é colocar o nosso paciente, um ser humano, prestar qualidade da saúde bucal para os nossos clientes, Eu gosto de chamar de paciente, mas tem colega que chama de clientes. Perfeito. E é um desafio que é enfrentado por todos os profissionais, na verdade, Independente do nicho, do tipo de profissão, nós lidamos com públicos diferentes, com exigências de órgãos que fiscalizam. E, na sua opinião, quais são os erros mais comuns dos dentistas? A gente sabe também, como profissional, que a gente, durante a nossa caminhada, não foi só de acerto. Também tivemos erros, aprendemos com esses erros. E, na sua visão, quais são os erros mais comuns dos dentistas? Augusto César, eu acho que o erro mais comum que o dentista tem, principalmente o recém-formado, ele acreditar que ele está tratando uma pessoa como se estivesse na faculdade. Então, na faculdade, você tem ali uma banca de advogados, você tem uma banca de colegas, você tem muitos professores que possam lhe corrigir. E quando você se forma, não, é você e o seu paciente. Então, assim, a odontologia, durante muitos anos eu trabalhei prestando serviço, Prestando serviço para alguns colegas, prestando serviço para algumas clínicas, e esse ano eu abri a minha empresa. Então, a gente consegue observar, assim, poxa, como é que eu devo tratar o meu paciente? Como é que eu vou, em termos de empresa, rapaz, qual é o produto que eu devo comprar com a mesma qualidade, mas com um preço melhor? Então, assim, você, não é porque eu sou dentista que eu não tenho que comprar produto, eu tenho que comprar produtos, eu tenho que comprar equipamentos. Então, isso você tem que fazer uma busca, porque nessa aquisição de produtos de boa qualidade, com preço melhor, você tem como competir melhor. E é um erro muito comum você só olhar o que está na mídia, mas você tem que ter um conhecimento técnico e um conhecimento científico para poder não cometer tantos erros. Perfeito. Claudiano, em relação aos pacientes, você acredita e observa isso no dia a dia,
de que a experiência do paciente mudou nos últimos anos? O que os gestores, os dentistas, os profissionais precisam considerar nesse novo cenário, com essa massa mais crítica, né, de paciente, de cliente? Augusto, é o seguinte, o paciente hoje, e conversando até com outros colegas de outras áreas, né, da medicina, o que é que eles veem? Eles procuram o Dr. Google. Então, o paciente já chega com a resposta do Google na mão. Não, porque eu vi que o meu tratamento eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu tenho que tomar aquela medicação. Então, especificamente no meu caso, aqui na clínica a gente tem várias especialidades, mas a minha, que é cirurgia, implante e prótese sobre implante. O paciente já vai dizer qual a medicação que ele quer tomar. Então, assim, não, porque essa medicação eu não posso tomar. Não, porque minha amiga tomou aquele remédio, eu não posso tomar. Então, se você não tem um conhecimento científico e não tem uma experiência, o paciente, porque hoje tem a informação na tela, no celular, ele olha no celular e consulta o Dr. Google. É verdade. Mas o paciente, ele não tem o nosso conhecimento científico, não tem o nosso conhecimento técnico. E esse é um desafio para vocês também, desconstruírem essa receita que já vem pronta, até para manter a atratividade, né, em relação ao cliente, ao seu serviço. Precisa também ter aquele jogo de cintura, aquele jeitinho para tentar desconstruir essa imagem, né, de que já vem com a informação pronta. Então, é um jogo de cintura também desafiante para o profissional. Além de você aceitar a ideia do paciente de uma maneira educada, mostrar para ele que, olha, realmente, Claudiano, um exemplo bem específico. Vamos lá, a gente faz cirurgia e se dizia, não, faz o bochecho com água oxigenada porque é bom. Eu disse, não é bom. Eu brinco. A água oxigenada é bom na praia. Existe um produto específico. Você pode usar um enxaguatório bucal, né? Vou falar de marcas, mas é conhecido, né? Eu vou usar um periocardo, vou usar uma clorexidina, vou usar um produto comprovado cientificamente. Aí a pessoa começa a entender, realmente, então, eu acho que eu não vou por este caminho. Eu acho que é isso, que mais acontece. E você tem que falar de uma forma educada com o paciente não queira interpretar você de forma errada. Perfeito. E você falou agora há pouco também do celular, né? Que o paciente já vem com a receita pronta, está ali na palma da mão. E a tecnologia, certamente, ela também tem impactado muito no dia a dia da sua clínica. Quais são as principais mudanças, Claudiano, os principais impactos em relação a sistemas, a equipamentos, talvez a forma como você utiliza as imagens, né, para fazer radiografias? Como que tem evoluído essa tecnologia e como ela tem contribuído também no seu dia a dia? Então, ótima pergunta e bem abrangente. Celular, hoje você... Então, vamos lá. Plano de saúde. Quem atende plano de saúde, né? Antigamente, você preenchia um formulário, o paciente assinava aquele formulário para mandar para o seu convênio. Hoje em dia, já existem planos, né, que você faz a autenticação, a validação do atendimento do paciente no celular. Então, assim, você baixa a guia eletronicamente, o paciente confirma, recebe um token e você valida que o paciente está sendo atendido. Isso aí já foi uma evolução. Direito de imagem. Todo paciente, e agora você não pode captar a imagem do paciente, você também não pode divulgar a imagem do paciente ou do tratamento do paciente sem que ele concorde em fazer essa divulgação. Então, assim, imagem. Antigamente quando eu estava na faculdade, era fazer uma tomografia para fazer um implante. Era muito caro, não era toda clínica de radiologia fazia, convênios não atendia, então era escasso. Hoje em dia você consegue fazer um pedido de uma tomografia para determinado tipo de tratamento e o convênio autoriza, e a imagem vem por e-mail. Então, assim, existe uma facilidade de navegação e de tráfego dessas imagens para você fazer um planejamento, no meu caso, de cirurgia para você instalar um implante, na endodontia para observar se aquele canal tem 2, 3, 4 canais, se o canal está 3, ou seja, se o canal está fechado. Então, isso foi muito bom. Então, essa parte de auxiliar o profissional é muito bom. Aí vai uma ressalva. Eu acho que a clínica é soberana. E nesse ponto, a tecnologia dificilmente vai alcançar.
Quando eu falo na clínica soberana, eu falo quando o paciente relata, eu estou com dor, tá, mas essa dor tá canal. É no gelado, é no quente, é no mastigar, é no morder. São 4 situações diferentes. E aí você tem que avaliar de uma por uma. E a tecnologia, você até vê a receita de bolo, que existe ótimos sites que dão uma luz. Então, olha, um caminho para você fazer é isso. Mas acontece que você não sabe quais são os hábitos alimentares do paciente, você não vê se o paciente tem uma doença periodontal e aquele dente está com mobilidade, você não sabe se o paciente tem um apertamento, você não sabe se o paciente tem bruxismo. Então, nesse ponto... São vários fatores, né, Claudiano, que interferem. Sim, a tecnologia tem ajudado, isso é fato, comprovado. Você faz uma radiografia hoje com imagem digital perfeita, belíssima, né? Agora, o clínico é soberano, você tem que realmente conhecer o seu paciente. Não dá para acreditar tudo que acontece na TV, na internet, no celular, no computador, não dá. Você comentou sobre os cuidados, a questão da imagem do paciente, né, questões éticas, e eu lembrei do nosso código de ética. Nosso, eu falo também de uma forma geral, porque todo profissional tem um código de ética. Sim. Onde tem previsões de atendimento, né, alguns cuidados que o profissional precisa ter em relação a punições, censura reservada, censura pública, enfim. E tem um campo voltado às empresas, que é a área de marketing, a área de divulgação, que tem aumentado muito também nas áreas de serviços. Como que vocês têm trabalhado essa questão do marketing no sentido de mostrar, divulgar o trabalho, né, tendo esses cuidados que o Código de Ética ele prevê, e também no sentido de reter esses pacientes? Bom, o Conselho Federal de Odontologia, ele proíbe o dentista divulgar preço, certo? Então, assim, o preço do meu tratamento eu não posso. O tratamento, existe uma corrente da odontologia, né? E alguns sites que fazem essa divulgação e afirmam que se você divulgar o antes e o depois do tratamento, você capta paciente. Existe outra corrente da odontologia que fala que você não precisa divulgar o antes e o depois do seu tratamento. Você tem que ter respostas positivas dos seus pacientes. Porque esse antes e depois, em algum momento você pode cair na questão ética. Porque você fez um tratamento, o paciente concordou, mas por algum motivo, agora eu não concordo mais porque eu não tive aquele resultado esperado, né? E você pode, sim. Para quem, no caso da empresa, né, você vai divulgar o seu antes e o seu depois. Não tem a imagem do paciente, ele vira uma informação, ele não vira uma publicidade, porque você está informando. O tratamento de endodontia, tratamento periodontal, você está dizendo, você está informando por que fazer, e não colocar paciente de 50 anos de idade, fumante, aí você está fazendo antes ou depois. E outra coisa é você informar o benefício do tratamento. Perfeito. E em relação a essa questão do paciente, nós temos também hoje uma enxurrada de informações, de divulgações e pressões estéticas, né? Com um excesso muito grande de procedimentos e divulgações em redes sociais. Como que vocês também estão avaliando, lidando com essas situações, Claudiano, uma vez que as clínicas de odontologia têm abrangido também alguns serviços estéticos? Augusto César, isso é de escola, né? Então, como eu posso dizer, eu não sou tão velho na odontologia, mas já tenho mais de 15 anos de formado. Então, a minha escola, a UNOeste, lá em Presidente Prudente, ela era mais conservadora no quesito de você atender o paciente como ser humano. Que esse paciente, ele tem uma família, ele está contido na sociedade, e ele quer resolver o problema do dente dele, né? Então, assim, eu me lembro que na faculdade, na primeira semana, o professor perguntou qual é a função do dente. E o dente, basicamente, tem 3 funções: mastigação, fonética e estética. Só que hoje existem muitos colegas que só colocam a estética e a estética. A estética em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, estética, e em terceiro lugar, estética. Então, o que acontece? É bonito? Claro que é bonito.
mas você tem que ver a função. Você tem que ver realmente se aquele dente está ocluindo, né? Se ele está encaixando, se ele está conseguindo mastigar. Então, assim, a estética é importante? Mas a primeira função é a mastigação. Perfeito. A fonética e a estética. E infelizmente, alguns colegas colocam a estética. Então, quando começa a dar os problemas, aí vem a questão jurídica. Porque você me prometeu uma coisa, você fez, mas a estética, quando a gente fala, é a faceta. A resina que caiu. Eu vou, como é que eu posso dizer? Eu vou fazer botox. Eu estudei para tratar de saúde bucal. E a minha área de atuação é na boca, internamente. Eu posso fazer, o conselho tem algumas ressalvas, aonde pode e aonde não pode. Essa seara, ela ainda é muito conflitante, principalmente com a medicina, porque os médicos cirurgiões plásticos podem fazer, o dentista pode fazer, o enfermeiro também pode fazer. Então, assim, ficou uma seara de muito interesse. Eu prefiro, aqui na minha clínica, ficar mais voltada para aquela odontologia, digamos assim... mais tradicional. Mais raiz. Conservadora. Porque é legal você colocar um aparelho ortodôntico? Claro que é legal. Tem uma colega que vem colocar aparelho na sua clínica. Ok. É legal fazer um clareamento? Claro que é legal fazer um clareamento. Né? Claudiane, faceta tem as suas indicações. Então, existem as indicações. Não, mas eu quero. Tudo bem, você quer, né? E aí vem a questão jurídica. Você vai dar um termo de responsabilidade, porque você está fugindo do seu natural para ir com uma coisa artificial. Mas eu quero. Tudo bem. Você foi orientada, você foi esclarecido, tudo bem. Mas não seria, no princípio, aquela odontologia raiz, digamos assim. Entendi. E você falou também da questão bucal, do tratamento bucal. E eu lembrei de situações onde eu falo às pessoas, mas todos nós, né, que não temos o conhecimento técnico, cometemos erros na escovação ou na rotina dos cuidados bucais, utilizando ou negligenciando enxágues bucais, fio dental. Como você pode trazer esse alerta, né, para todos nós a respeito desses cuidados mais adequados com a rotina dos cuidados bucais e a escovação? Rapaz, você me fez lembrar agora, só um parênteses. No mês passado, a escola do Levi, do meu filho, de 5 anos, pediu para fazer uma palestra sobre cuidado de higiene bucal. E eu pensei que era para criança. Vai fazer para a sala com 10, 12 alunos. Aí preparei 12 slides bonitinho, infantil, bem lúdico. E um slide que era voltado para os pais. Só estavam os pais presentes. As crianças ficaram na sala. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Outro desafio para enfrentar. E aí, o único slide que eu falava era exatamente esse. Eu disse, olha, a gente tem que escovar os dentes pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, após as escovações. Como é que escova o dente, Claudiane? Você tenta fazer movimentos circulares ou tenta varrer o dente de cima para baixo, de baixo para cima, escovar atrás, escovar em cima, escovar a língua. Claudiane, não tem que usar o fio dental? Tem que usar o fio dental. Não é só a mulher usar na praia, não. A gente tem que usar o fio dental todo dia. Claudiane, não tem que fazer bochecha com enxaguatório bucal? Claro que tem que fazer bochecha com enxaguatório bucal. Existem os enxaguatórios bucais que você pode usar diariamente. E existe enxaguatório bucal que você pode usar quando eu tenho uma gengiva inflamada, quando eu estou com uma afta na boca, quando eu fiz uma cirurgia que está demorando cicatrizar. Eu que faço a cirurgia, eu não posso dizer para o meu paciente, eu operei hoje, amanhã, não. Você tem que passar uns 3, 4 dias para fazer o bochecho. Peraí, Claudiano, mas é para fazer bochecho e não pode fazer bochecho na hora da cirurgia? Não entendi. Porque quando você faz o movimento do bochecho, o ato de fazer o bochecho, você mexe muito na musculatura interna. E pode abrir um ponto e pode abrir os pontos da cirurgia. Então, pós-cirurgia, você tem ali um intervalo de 3 a 5 dias para depois fazer o bochecho. Né?
E é basicamente isso, Augusto César. Legal. Legal. E você falando da questão cirúrgica, a gente falando desses cuidados bucais, certamente é importante também frisar sobre a alimentação, né? Já que a alimentação também influencia. Correto. Continuando a aulinha da criança, eu tinha colocado os slides dos meninos, né? E tinha um slide que tinha uma série de frutas e verduras, né? E eu moro em São Caetano do Sul, né? E o menino estuda na escola pública do município. E eu fiz questão de ilustrar e falar para os pais exatamente isso. Eu disse, olha, os nossos filhos não têm a obrigação de escovar o dente. Quem tem a obrigação é o pai. Porque uma criança de 3, 4 anos ainda não sabe. Você tem que ensinar, você tem que educar, você tem que dar as frutas, você tem que incentivar a dar as verduras, você tem que ver os pais comendo as frutas, você tem que ver os pais comendo as verduras para ter uma ótima alimentação, porque a nossa saúde começa pela boca. Então, se eu tenho adulto com falta de dentes, obrigatoriamente eu não consigo mastigar direito. Não mastigando direito, eu não consigo produzir o bolo alimentar corretamente. Aí fica uma deficiência de nutrientes. Então, quando eu estou com a dentição completa e eu consigo mastigar devagar, eu consigo ter bons hábitos alimentares, eu vou triturar esse alimento, eu vou quebrar esse alimento e o bolo alimentar vai conseguir sair muito mais nutrientes e proteína para a nossa saúde. Perfeito. Depois dessas explicações, eu acredito que tanto os pais do colégio do seu filho, quanto a gente agora entendeu, não resta mais nenhuma dúvida. Com certeza. E é sobre isso, Claudiano, me fez também lembrar das visitas regulares que a gente precisa fazer ao dentista, né? E acredito que essas visitas, de forma preventiva, elas devem ocorrer mesmo se a gente não estiver sentindo nenhuma dor. Existe alguma recomendação especial também para diferentes faixas etárias? Por exemplo, para crianças, adultos, idosos? Então, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, a criança, aqui no município, a gente, o município ele fornece a visita uma vez por semestre. Então, 2 vezes por ano, dá uma equipe olhar. Então, toda prevenção é melhor do que você tratar. Então, partindo deste princípio, você indo, a criança 2 vezes por ano, o adolescente já entende, eu já sei escovar, já sei me cuidar, estou me alimentando. Precisa ir 2 vezes por ano? Só se você teve um problema. Caí, me acidentei, né? Estou com imunidade baixa, aí eu preciso 2 vezes, mas na maioria das vezes 1 vez por ano. No meu caso, né, implante. Doutor, eu faço implante e aí eu fiz o implante e não preciso mais do dentista? Não. Eu brinco com os pacientes que fazem implante e a maioria são senhores e senhoras de 40, 60, 70. Eu já tive um paciente de 86 anos que eu fiz um protocolo. Né? Então eu digo o seguinte, olha, eu não sei fazer, eu não tenho a capacidade de fazer e eu também não tenho a inveja de quem diz que faz uma coisa melhor daquilo que Deus fez. Então, se por algum motivo o paciente, ou por tempo, por trauma, por descuido, ou por falta de conhecimento, ou por questões financeiras, perdeu os dentes, nós reabilitamos. Mas você tem que cuidar melhor, porque você perdeu aquilo que Deus fez. Né? Então, agora é a hora de você cuidar um pouco melhor, porque, de certa maneira, você está tendo uma segunda dentição. E essa segunda dentição, você tem que tratar melhor. Isso eu falo para o paciente que eu faço um protocolo, eu falo para o paciente que eu faço um implante, e eu falo para o paciente que vai no tratamento comum. Porque se ele cuidar, ele vai vir 1 vez por ano para fazer uma limpeza, ele vai vir 1 vez por ano, doutor, eu quero fazer um clareamento. Ok, não, eu vou para um casamento, eu tenho uma festa de formatura, eu tenho um evento importante, eu vou trabalhar na mídia. Então, ok a pessoa fazer um clareamento, tudo certo, não tem nada de errado. É uma coisa que você consegue fazer gradual, não é aquela mudança radical, que você pensa logo, opa, tem uma coisa diferente, uma coisa mais natural. Perfeito.
Muito bem, vocês estão então no canal Vem Contar. Hoje a entrevista, o bate-papo é com o Claudiano Martins Albuquerque, formado em odontologia pela UNOeste, especialista em implantodontia e atuando há mais de 15 anos como cirurgião dentista. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer seu comentário sobre essa entrevista. E já caminhando para o finalmente, como a gente diz, né, Claudiana? Com certeza, com certeza. Eu gostaria de saber de você também sobre uma opinião sobre competências. Quais competências, além da técnica clínica, você considera fundamentais hoje para o sucesso do profissional? Augusto César, eu acho que é pensar naquele paciente que está lá como ser humano. A partir do momento que você pensa que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, ela está ali, ela está contida na sociedade, ela tem uma família, ela tem um trabalho, ela tem uma empresa, enfim, ela vive. Você deve pensar, aquilo é uma pessoa, aquilo não é um cifrão, aquilo ali não é quem vai pagar a minha conta, porque o dinheiro vem consequência. E eu me lembro que quando eu estava me formando, a minha mãe, ela me disse o seguinte: meu filho, você está se formando como dentista. Então, todo paciente que você for atender, se for criança, pense que pode ser um filho seu. Se for um adulto, pense que pode ser seu irmão. Mas se for um idoso, pense que pode ser ou sua mãe ou seu pai. Então, tratar com amor, tratar com carinho, não pensar apenas no dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é ótimo, mas você não pode ser escravo dele, não pode fazer tudo pensando no dinheiro. Você tem que pensar naquela pessoa como ser humano. Se você fizer isso, você vai ouvir, como é comum a gente ouvir. Às vezes o paciente vem, principalmente eu que atendo paciente mais idoso, né? Não que eu não atendo jovem, atendo. Mas o paciente vem para desabafar. Uhum. Então você se torna, de certa maneira, um psicólogo. Perfeito. Que consegue dar calento, que consegue dar atenção. Que para mim a coisa mais importante do mundo é você, depois de um tratamento, a pessoa lhe agradecer e dizer: doutor, que bom que você tirou a minha dor, mas foi tão boa aquela conversa que a gente teve. Eu disse: poxa, que legal, a pessoa sentiu que eu pude dar um conforto. É verdade. Fez um tratamento completo, né, Claudiano? Isso, mais humano. Mais humano. Mais humano. Você comentou da sua escola, quando deu exemplo das orientações mais tradicionais, mais conservadoras. E falando o exemplo agora da sua mãe, não tem escola melhor do que a que a gente recebe de casa, né? Com certeza. Então, são exemplos, são lições, são orientações que a gente recebe dos pais que a gente não esquece mais nunca, né? E aqui eu quebro um protocolo para deixar um grande abraço para a dona Sidrônia, né? Obrigado, Augusto César. Tudo de bom, meu irmão. Claudiano, então, a última pergunta, já que nós falamos bastante sobre a questão de experiência profissional, pensando agora naquelas pessoas que estão começando a carreira, né, que estão pensando em fazer um vestibular para odontologia, que conselho você daria para um jovem dentista e como você enxerga o futuro da odontologia no Brasil? Augusto, assim, a odontologia está num caminho hoje que eu, por experiência, o que é que eu posso dizer? Infelizmente, né, e aí pode ser até controverso o que eu vou falar, mas eu vou falar pela minha experiência, né? Infelizmente, existem muitas faculdades de odontologia, abriu muito, está tendo muita concorrência. Claudiano, o que é que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o dentista, o recém-formado ou o acadêmico, ele tem que estudar mais do que a maioria. Ele tem que estudar muito mais. Então, quando eu me formei, durante a minha graduação, o primeiro curso que eu fiz foi de canal, endodontia, uma atualização de 10 meses. Quando eu morei em Manaus durante 2 anos, eu fiz outra atualização de 10 meses, de clínica integrada. Tratamento clínico, tratamento endodôntico e tratamento periodontal. Quando eu vim para São Paulo, eu fiz um curso de cirurgia de 2 anos. Eu fiz um estágio no AC Camargo. Eu fiz primeiro uma especialização de implante, depois eu fiz outra especialização de prótese sobre implante, e atualização de implante, atualização de prótese, e depois especialização de implante. Para mim, eu acho que o acadêmico e o recém-graduado, ele deve fazer atualizações, trabalhar
trabalhar e trabalhar, para ter mão clínica, porque o colega hoje que se forma e faz uma especialização, ele não viu as outras áreas, ele não sabe se aquela área é aquilo que ele vai querer fazer pro resto da vida. A mídia é bom? É, mas tente conversar com quem tem mais experiência. Perfeito. Que eu acho que isso vale. É verdade. Isso vale. Bom, Claudiano, então, chegamos ao final do nosso bate-papo. A vontade é de conversar mais. Muita. Eu agradeço profundamente, espero ter contribuído, né? E estamos aqui à sua disposição para outros encontros mais específicos, de forma mais objetiva. A gente vai conversar um pouco melhor. Isso. Eu também gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade, esse compartilhamento de conhecimento que é muito importante e certamente não faltará oportunidade para a gente fazer aqueles encontros pessoais, familiares. E agora, só pedir para que você deixe uma mensagem aos nossos seguidores e se você se sentir à vontade para passar os dados também dos seus contatos, fique à vontade. Meu amigo Augusto César, eu agradeço, né, profundamente a oportunidade de bater esse bate-papo aqui com você. O nome é bem sugestivo, né? Vem contar. Então, eu estou aqui contando um pouco a minha história, né? Contando um pouco da odontologia, da minha experiência. Pessoal, nós estamos aqui em São Caetano do Sul, né? A gente tem uma clínica chamada Clinic Odonto Albuquerque, né? Então, eu abri esse ano a clínica, né? Estamos aí nos Instagram da vida. Estou aqui à sua disposição. Algum colega que queira mandar mensagem, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. O Augusto César depois vai deixar o link aí da clínica, a gente bate um papo, a gente conversa. O que tiver ao meu alcance, com toda certeza estarei aqui para ajudar. Como diz um poeta, quem não vive para servir, não serve para viver. Muito bem. Então, eu agradeço profundamente, meu amigo Augusto César, esse nosso bate-papo. Gratidão, Claudiano. Um grande abraço, sucesso e muita prosperidade. Amém. Até a próxima, se Deus obrigado. quiser. Tchau. Tchau.